Você já ouviu falar de uma ilha onde pessoas eram levadas para nunca mais voltar? No meio da floresta amazônica, cercada por rios calmos e traiçoeiros, existe um pedaço de terra esquecido pela história. Ali, o Brasil isolava aqueles que carregavam uma das doenças mais temidas do século passado, a lepra. Mas o que deveria ser um local de tratamento tornou-se um lugar de abandono, dor e silêncio eterno. Essa é a história da Ilha dos Leprosos. Durante boa parte do século XX, a hanseníase, conhecida como lepra, era tratada como sentença de morte social. Não importava o estágio da doença. Ao menor sinal de sintomas, o destino era o mesmo: o isolamento forçado. Famílias inteiras eram separadas, crianças arrancadas dos pais, adultos levados em barcos, sem direito de retorno. No Pará, muitas dessas pessoas foram levadas para ilhas remotas, como o Combu, Mosqueiro e outras ao redor da Baía do Guajará. A travessia parecia uma ida sem volta, e quase sempre era. Na teoria, essas ilhas eram colônias de tratamento. Na prática, eram prisões a céu aberto. Os pacientes viviam em condições precárias, em hospitais improvisados, sem medicamentos, comida adequada ou assistência psicológica. Muitos morriam sem jamais receber uma visita, sem notícias, sem enterro digno. Alguns tentavam fugir, mas os rios e a vegetação fechada tornavam isso quase impossível. E havia um medo instalado entre os próprios moradores das cidades próximas. Se falar com eles, você pode ser o próximo. A lepra era menos temida pela sua dor e mais pelo estigma. Documentos da época revelam que o Brasil mantinha essas colônias por décadas, não como medida de saúde pública, mas como estratégia de limpeza social. A hanseníase não era só uma doença, era uma justificativa para afastar os indesejados, pobres, negros, indígenas e qualquer um considerado inconveniente. Alguns pacientes foram enterrados em covas rasas, outros, nem isso. Hoje, vestígios desses hospitais ainda existem, escondidos sob o mato denso e as memórias abafadas da Amazônia. Ninguém fala deles, mas eles ainda estão lá, e alguns moradores da região dizem que às vezes, nas noites mais silenciosas, ainda se ouvem vozes vindo da mata. Oficialmente, o Brasil erradicou o isolamento compulsório em 1986. Mas muitos dos sobreviventes dessas ilhas continuaram vivendo ali, abandonados, até a morte. Outros foram indenizados décadas depois, quando já era tarde demais para recomeçar. Hoje, projetos sociais e pesquisadores tentam resgatar essas histórias antes que desapareçam completamente. A hanseníase ainda existe, mas o verdadeiro vírus foi o preconceito. A Ilha dos Leprosos é mais do que uma história macabra. É um espelho do que fazemos com aquilo que não queremos ver, com os corpos que não cabem na norma, com as vidas que não se encaixam no conforto da maioria. E por isso, o silêncio sobre elas é tão ensurdecedor. Se você chegou até aqui, não deixe essa história desaparecer de novo. Curta, comente e compartilhe este vídeo. E inscreva-se no canal Mistérios e Ecos para mais verdades sombrias que o Brasil tentou apagar. Você já ouviu falar de uma ilha onde pessoas eram levadas para